192. Viver em outro mundo. Capítulo 1067 Fala Clã Nubli na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli sublinhado nó sublinhado as pessoas do reino do cultivo não poderiam controlar de verdade um plano. Em vez disso, eles tinham algo que ou estava relacionado ao plano ou algo que pudesse se comunicar com ele. Desta maneira, poderiam enviar um traço de seu espírito para o plano e coletar poder da fé. Mas nem todos os cultivadores precisavam enviar sua própria encarnação para coletar o poder da fé. Alguns podiam fazer os residentes daquele plano adorarem-no como um deus. Em troca, isso produziria o poder da fé. A única coisa que precisavam fazer era achar meios de coletá-la. Esta era uma questão fácil. Geralmente, cultivadores que alcançaram um pequeno plano podiam facilmente se tornar uma existência como um deus devido à sua força esmagadora. Mesmo que apenas enviasse uma encarnação, ainda podiam dominar o plano. Agora que o submundo foi transformado, mesmo o Imperador Fantasma do Vento não podia achar o plano. O submundo foi mudado pelo coração gigante de ser um plano parado para um móvel. Por causa disso, as coordenadas originais do submundo não podiam mais ser usadas. As coisas que podiam se conectar ao submundo também se tornaram inúteis. Também, Zhao Ai descobriu que a fenda espacial conectando o submundo e o continente Ark estava sendo consertada pelo coração gigante. Ele acreditava que logo, a fenda espacial desapareceria completamente. O motivo para tudo isso foi porque o coração gigante queria se proteger. Embora a fenda espacial do continente Ark beneficie o submundo, também podia ser usada como uma passagem para entrar no plano. Como o coração gigante poderia permitir tal coisa? Portanto, começou a consertar a fenda pouco a pouco. Zhao Ai não se opôs a essa decisão. Pelo contrário, ele concordou com a ação do coração gigante. O submundo agora era seu domínio. Seria bom se mais ninguém entrasse. E não importa qual mudança aconteça no submundo, não afetaria Zhao Ai. Seu coração tem a herança do coração gigante. E também havia um mapa do submundo no espaço. Era impossível Zhao Ai perder contato com o submundo. Mas Zhao Ai não estava com humor para cuidar do submundo agora. Com a Dizon gerenciando o plano, ele não precisava se preocupar. E embora o coração gigante não pudesse atacar ativamente, Zhao Ai sabia que enquanto estivesse disposto, podia usar todas as leis do submundo. Pode-se dizer que o núcleo das leis do submundo era o coração gigante. Mas nada tinha um controle forte sobre o submundo. O motivo pelo qual o coração gigante aceitou Zhao Ai foi porque ele não foi subjugado pelas leis do submundo. Pode-se dizer que Zhao Ai estava além dos 5 elementos e até mesmo dos planos. E com a força de Zhao Ai, não havia motivo para o coração gigante expulsá-lo. Neste ponto, a tarefa mais importante de Zhao Ai era o plano de sua ascensão. Naturalmente, o submundo não era uma boa escolha. Para não dizer sobre isso, não existe a possibilidade de ascender agora que o submundo foi cortado do reino divino. Se ele pudesse ascender, então o submundo mais uma vez seria conectado ao reino do cultivo. Com essa nova conexão, tanto o Imperador Fantasma do Vento quanto o pavilhão miríade de tesouros iriam querer agarrar um pedaço dessa carne de novo. Quanto ao continente Ark, reino divino e o reino demoníaco, esses 3 planos pertenciam ao mesmo grupo de planos. Ascender aqui era equivalente a enviar Zhao Ai para a boca de Luei. Naturalmente, ele não queria isso. Embora Zhao Ai tivesse jogado água suja em Luei, o que 2 anos podem fazer? Pode parecer muito tempo para Zhao Ai, mas no reino do cultivo, 2 anos passavam num piscar de olhos. Zhao Ai não acreditava que Luei seria morto pelo Imperador Fantasma do Vento e o pavilhão miríade de tesouros em apenas 2 anos. Ele nem mesmo tinha certeza se Luei seria encontrado em apenas 2 anos, quanto mais morto. Portanto, o reino divino, continente Ark e o reino demoníaco foram excluídos dessa seleção. No final, a última escolha de Zhao Ai foi o plano Atlanta. Embora o plano Atlante tenha sido conectado com o continente Ark, Zhao Ai podia afirmar que o plano Atlante era igual ao submundo, exceto pelo senciente coração gigante. O coração gigante estava ciente de seu ser, então fez seu melhor para fechar a conexão. Quanto ao plano Atlanta, parecia não ser o caso.
Zhao Ai também descobriu que quer fosse o reino divino, o continente Arco ou o plano Atlanta, mesmo que suas leis mudassem, essas mudanças eram metódicas, como um programa de computador. Ele mudaria de acordo com as regras. Houve pouco ou nenhum desvio. O coração gigante era diferente. Sendo o núcleo das leis do submundo, não era como um computador, ele tinha senciência. Em outras palavras, era quase um ser humano, tornando o submundo diferente dos outros planos. Zhao Ai também descobriu algo estranho com as leis do plano Atlanta. Pegue o continente Armadura Mágica como exemplo. Se alguém do continente quisesse ascender, então teriam que usar uma armadura mágica para fazer isso. Outros métodos eram inúteis. Ao mesmo tempo, a força de repulsão do plano Atlanta era diferente. Nos outros planos, Zhao Ai sentia sua repulsão como se fosse uma multidão raivosa, chutando e socando por toda parte. Era como se eles fossem inflexíveis em querer expulsá-lo. Mas no plano Atlanta, o sentimento não era o mesmo. A repulsão aqui fazia a pessoa sentir como se eles tivessem entrado em um local desconfortável, fazendo-os sair o mais cedo possível. O contraste entre as duas repulsões podia ser categorizado como passiva e ativa. Dois conceitos diferentes. Assim como a diferença entre ser jogado na prisão e querer ir para a prisão. O resultado era o mesmo, mas o processo era diferente. Era sobre isso que estava estressando o Zhao Ai. Se ele estivesse no reino divino, saberia quando iria ascender. Contanto que sua força tivesse sido acumulada até um certo grau, então o plano imediatamente o forçaria a ascender. Quanto ao plano Atlanta, ele imediatamente ficava irritado no momento em que entrava. Ele sempre teve esse sentimento incômodo de que não queria estar aqui. Mas mesmo assim, o plano ainda não exerceu nenhuma força para expulsá-lo. Isso deixou Zhao Ai extremamente intrigado. Por causa disso, ele ficou sem saber o que fazer. Foi por esse motivo que estava estressado. Se fosse antes, então podia aguardar um tempo e ver o resultado. Mas agora não pode mais ser feito. Zhao Ai calculou que só tinha alguns meses até sua energia alcançar o limiar. Quando isso ocorresse, precisaria ascender. Em outras palavras, só tinha alguns meses restantes para entender as leis do plano Atlanta. Vários meses não era curto, mas não era longo também. Além disso, com Zhao Ai querendo descobrir sobre as leis do plano, esses meses pareceriam ainda menores. Descobrir as leis era algo que mesmo aqueles no reino do cultivo não conseguiam entender. Terminar seu objetivo dentro de apenas alguns meses seria muito difícil. Não sabendo o que fazer e estando em um dilema, Zhao Ai decidiu dar um passeio. Inconscientemente, chegou no continente central. O continente central foi deixado sem nenhum gerenciamento, fazendo-o se tornar um paraíso para as bestas mágicas. Era possível ver várias bestas vagando em volta do que um dia foi o prestigiado Palácio Conexão do Céu. Após ver isso, Zhao Ai suspirou. Embora tudo isso tenha sido causado por ele, o mesmo ainda lamentou. A humanidade parece nascer com duas habilidades conflituosas, criação e destruição. Por um lado, os humanos podem fazer civilizações brilhantes. E por outro, podia-se ver os humanos destruindo civilizações similares. Eles eram como os traiçoeiros céus. Com a criação e destruição constante, alguém se perguntaria como os humanos se desenvolveriam no final. Sem saber, a mente de Zhao Ai vagou para seu método de cultivo, a arte Yang das infinitas transformações estelares. Desde o momento que obteve esse manual, Zhao Ai sempre sentia que estava faltando algo sempre que praticava. Zhao Ai estava completamente perdido sobre isto no passado. Mas depois de ver os trechos das ruínas, seus olhos se abriram de repente. Durante suas sessões de cultivo, ele falhou em olhar para o universo, as estrelas e o par de Yang. Estas coisas eram os principais componentes da arte Yang das infinitas transformações estelares. No passado, Zhao Ai apenas praticava a arte de acordo com o que estava descrito dentro. Embora os efeitos da arte fossem muito mais do que os métodos comuns, ele não foi capaz de entender verdadeiramente o método de cultivo. Pode-se dizer que o conhecimento de Zhao Ai da arte era superficial. Zhao Ai permaneceu de pé no local como se estivesse congelado. Ele estava completamente imerso nesta nova revelação, se isolando completamente do mundo externo. Deve-se saber que fazer isso era extremamente perigoso. Agora que o continente central estava dominado de bestas mágicas, Zhao Ai podia ser atacado a qualquer momento. No entanto, algo incomumente estranho aconteceu.
Mesmo que estivessem ao lado do imóvel Zhao-ai, as bestas pareciam não ver e nem sentir nada. Era peculiar. Viver em outro mundo. Capítulo 1068. Enquanto isso, Laura e as meninas estavam bem preocupadas dentro do espaço. Zhao-ai permaneceu imóvel em um local completamente errado. E também não havia indicação do que faria, o que era muito anormal. Kaeru estava ciente da situação de Zhao-ai, mas não ficou ansiosa. Ela sabia que Zhao-ai não estava em perigo real, ele só estava compreendendo algo. Um simples clique pode mudar a sorte do seu dia Sporting Bet. Depois de olhar para os rostos preocupados das meninas, ela imediatamente disse, não precisam ficar preocupadas. O jovem mestre só está compreendendo algo, então não há perigo real. E se levarmos o jovem mestre para o espaço neste momento, estaremos cortando de seu estado mental atual. Isso é mais perigoso que apenas deixá-lo lá. Após ouvir cair, Laura e as meninas imediatamente soltaram um suspiro de alívio. Mas Litsi olhou para a tela antes de se virar para Kaeru e dizer, Kaeru, peça alguns mortos-vivos para proteger o irmão Ai. Há muitas bestas mágicas em volta dele, ele pode ser atacado. Kaeru apenas sorriu enquanto respondia, Irmã Litsi, não precisa disso. Se eu estiver correta, o jovem mestre atualmente está compreendendo seu método de cultivo. O método de cultivo do jovem mestre é muito incomum e quando está cultivando, seu corpo se mescla com o ambiente circundante. Essas bestas mágicas só verão o jovem mestre como se ele fosse uma parte do cenário. Se enviássemos mortos-vivos, então as bestas mágicas podem acabar atacando. Se isso acontecer, então estaríamos rompendo a concentração do jovem mestre. Litsi sentiu. Porém, Megan parecia estar com raiva quando disse, o irmão mais velho realmente precisa nos assustar toda vez que compreende algo. HMPH. Irmãs mais velhas, acho que devemos ensinar uma lição ao irmão mais velho quando ele voltar. Quando Laura ouviu Megan dizer isso, ela não pôde deixar de provocá-la. Tudo bem, então vamos ensinar uma lição. E a primeira a fazer isso será a irmã Megan. Após ouvir Laura, Litsi e as outras meninas riram. Enquanto isso, o rosto de Megan ficou completamente vermelho. Ela jogou um olhar ameaçador em Laura e disse, Irmã Laura, você realmente ousa me ridicularizar? Depois de dizer isso, ela se jogou na direção de Laura. Laura gritou antes de começar a fugir. Litsi e as meninas se juntaram na diversão logo depois, causando uma bagunça na casa. Zhao estava completamente imerso na sua compreensão, quem sabe quando terminaria. Atualmente, o universo continuava mudando e as estrelas continuavam brilhando na mente de Zhao, exibindo a essência do Yin Yang. O universo foi feito do Yin e do Yang. Se houvesse Yin Yang no mundo, então o Yin com certeza estaria presente. Ao mesmo tempo, os componentes do Yin e Yang dos 5 elementos abrangiam uma infinidade de coisas no universo. Era tanto um processo simples quanto complicado, mas esse processo seguia de acordo com as leis universais. Similar à representação do peixe Yang, o Yin tem Yang e o Yang tem Yin. Era um ciclo infinito que permeia todas as coisas no universo. Zhao não sabia quanto tempo passou dentro deste estado antes de acordar de repente. Após ficar lúcido, Zhao descobriu que seu cultivo da arte Yin Yang das infinitas transformações estelares tinha ficado mais profundo. Além disso, notou que o comando sobre seu corpo tinha ficado muito mais suave e natural. Zhao soltou um longo suspiro. Para ser franco, ele ficou com um pouco de medo com o que acabou de acontecer. Se continuasse nesse estado por muito tempo, então era possível que sua força alcançasse o auge muito rápido. Se isso acontecesse, então teria ascendido antes da hora. Ele olhou seu entorno e viu que ainda havia muitas bestas mágicas. Porém, parece que essas bestas não estavam com medo dele ou talvez simplesmente não o viram como um inimigo. Havia até mesmo algumas bestas mágicas que só deram uma olhada em Zhao antes de voltar a cuidar de seus próprios assuntos. Não havia nenhum pingo de hostilidade em seus olhares. Zhao olhou para essas bestas mágicas e sorriu. Então sua figura desapareceu quando ele entrou no espaço. Mas quando entrou no espaço, as sobrancelhas de Zhao estreitaram. Ele ainda estava preocupado sobre sua ascensão. Ele tinha decidido no plano Atlanta, mas o plano tinha leis muito incomuns. Isso fez Zhao sentir uma dor de cabeça. Enquanto Zhao estava pensando, entrou na casa. Mas após entrar, imediatamente foi recebido com as expressões ferozes vindo das meninas.
Ele ficou intrigado com a visão. Ele fingiu se sentir culpado quando perguntou: minhas amadas esposas, o que fiz de errado? Laura e as meninas olharam para a reação de Zhao Ai e não puderam deixar de sorrir. Porém, ainda seguiram de acordo com o planejado. Megan se levantou e disse: irmão mais velho Ai, você pode não saber, mas nos deu um susto quando ficou atordoado do nada daquele jeito. Então como você gostaria de ser punido? Zhao Ai encarou. Então imediatamente respondeu: isso. Certo, isso mesmo. Como você quer me punir? Megan soltou um bufo antes de responder: venha conosco. Então ela se virou e caminhou para o interior da casa. Após ver onde o Megan estava indo, os olhos de Zhao Ai iluminaram. Megan parecia estar indo na direção do porão da casa, onde a fonte termal estava. Laura e as meninas também fingiram como se estivessem escoltando um criminoso. Zhao Ai não pôde deixar de rir por dentro quando viu a conduta delas. Ele viu que as meninas só queriam que ele relaxasse, então ele cooperou. Depois de várias horas dessa encenação, Zhao Ai e as meninas relaxaram na fonte termal. Laura olhou para Zhao Ai e disse: irmão Ai, você ainda está preocupado com a ascensão? Zhao Ai suspirou e disse: as leis do plano Atlanta são estranhas demais. Sei que as pessoas que querem ascender precisam usar sua armadura mágica de ascensão ou então não seriam capazes de ter sucesso. Mas mesmo que eu receba uma armadura mágica de ascensão, ainda sinto que seria difícil para eu ascender. É como se não gostasse de ascender lá. Eu realmente não sei o porquê. Megan franziu a testa ao perguntar: o que faremos? Irmão mais velho Ai, você realmente vai ascender no reino divino? Não sabemos onde chegaremos no final. Mas se formos diretos para as mãos de Luei, não seríamos como ovelhas caminhando direto para a boca do tigre. Zhao Ai assentiu e disse: se ascendermos no reino divino, então é possível que sejamos perseguidos pelo Luei. Embora preservar nossas vidas não seja um problema, ainda prefiro fazer isso no plano Atlanta. É muito mais seguro ascender lá. Desta vez, foi Letzi quem franziu a testa. Que tal fazermos o Blue e reunir informações sobre as armaduras mágicas de ascensão? Podemos tentar isso primeiro. O que você acha? Zhao Ai assentiu, mas forçou um sorriso quando disse: o problema dessa ideia é que não temos tempo. Depois desse período de compreensão, acho que com o ritmo de crescimento do meu nível de energia, só tenho 2 meses até precisar ascender. Senão, teria que me esconder dentro do espaço. E duvido que o Blue eu consiga algo em apenas 2 meses. Megan fez outra sugestão: irmão Ai, que tal roubar uma? Sabemos que os mais fortes no continente armadura mágica são fisicamente mais fracos que os níveis Deus no reino divino. Com nossa força atual, seria muito fácil achatar o continente armadura mágica. Zhao Ai sorriu amargamente e disse: esqueça. Se realmente roubássemos uma armadura mágica de ascensão enquanto matamos muitas pessoas no processo, então podemos acabar ofendendo o controlador do plano Atlanta. Então se ascendermos, podemos acabar sendo perseguidos. É por este motivo que também não fiz nenhum movimento no plano Atlanta. Laura parecia ter percebido algo, então é por isso que o irmão Ai foi educado com os residentes do plano Atlanta. Parece que não podemos agarrar a armadura mágica de ascensão ou então estaríamos em problemas. Mas se esse é o caso, então temos que ascender no plano Atlanta seria difícil. Zhao Ai assentiu, então disse: se realmente não houver outra maneira, então uma vez que eu for ascender, vou tentar forçar meu caminho no plano Atlanta. Vamos ver como as leis do plano lidam comigo então. Meg, que não falou todo esse tempo, abriu sua boca e disse: jovem mestre, por que você não vai ao continente guerreiro ou continente mago? Zhao Ai respondeu: ainda é o plano Atlanta, qual é a diferença? Meg deu um sorriso e disse: jovem mestre, o plano Atlanta é dividido em 3 continentes. Se o continente armadura mágica usa uma armadura mágica de ascensão para ascender, então os continentes mago e guerreiro têm seus próprios métodos. Além disso, o continente guerreiro e o mago não têm um bom relacionamento com o continente armadura mágica. Tenho quase certeza que as pessoas dos 2 continentes não usam armaduras mágicas de ascensão para ascender. Então se eles não têm, qual método eles usam? Zhao Ai não pode deixar de contemplar quando ouviu Meg. Para ser honesto, ele esqueceu completamente deste ponto. Ele pensou que as leis do plano Atlanta seriam uniformes em toda sua extensão. Agora que Meg lembrou, Zhao Ai começou a pensar nisso. Certo,
O plano Atlanta não só tem o continente Armadura Mágica, também há os continentes Guerreiro e Mago. Esses dois continentes usam o mesmo sistema do continente Arco e o Reino Divino, o sistema mágico e marcial. Além disso, ascender era considerado um objetivo mais nobre que um praticante poderia realizar. Se as pessoas do continente Mago e do Guerreiro não conseguissem ascender enquanto do continente Armadura e Mágico podia, então qual era o ponto em estudar artes marciais e magia? Se os dois continentes pudessem ascender, então com certeza não usariam armaduras mágicas de ascensão. Se ser o caso, então o problema de Zhao Ai poderia ser resolvido. Zhao Ai riu quando se levantou da fonte termal e abraçou Meg antes de voar no ar. Laura e as meninas não se aguentaram e riram. Ela sabia muito bem que Zhao Ai estava muito feliz com o lembrete de Meg. Depois de algum tempo, o grupo saiu da fonte termal. Eles foram para a sala de estar antes de abrir um mapa do continente Armadura Mágica. Enquanto olhava para o continente Armadura Mágica, o tom de Zhao Ai caiu. Quem teria esperado que eu esqueceria sobre os outros dois continentes? Laura assentiu e disse, Irmão Ai, você quer ir lá agora? Zhao Ai assentiu antes de abrir um mapa no monitor. Esse mapa não era o mesmo mapa que foi feito das explorações do Cajado Fantasma de Sangue. Ao invés disso, era apenas um mapa comum comprado no continente Armadura Mágica. Depois de escanear o mapa, foi então salvo dentro do espaço. Por causa disso, o mapa não era o 3D como os de antes. Só pode ser lido como se fosse um mapa normal. Depois de ver esse mapa, Zhao Ai não partiu logo em seguida para ver os dois continentes. Ao invés disso, procurou pela informação sobre as localizações e topografia dentro dos dois continentes. Dessa maneira, teria uma ideia crua de onde visitar. Zhao Ai folheou com cuidado o mapa. Pelo mapa, ele claramente podia ver a distribuição entre os três continentes. Os três continentes formavam um triângulo no mapa. Os outros dois continentes não eram menores que o continente Armadura Mágica. A nordeste do continente Armadura Mágica estava o continente Guerreiro, e a sudeste estava o continente Mago. A distância entre os três não era muita. Também havia pequenas ilhas pontilhadas em volta das três grandes massas de terra. Zhao Ai tentou imaginar como seria se esses três continentes fossem combinados. Das lendas, parece que esses três continentes uma vez foi um supercontinente antes. Olhando para os três continentes, Zhao Ai disse, vamos dar uma olhada no continente Guerreiro primeiro. Se tiver as mesmas leis que a do Reino Divino, então não precisamos nos preocupar mais. Laura assentiu e disse, 2 meses deve ser o suficiente para colocarmos os continentes Guerreiro e o Mago no mapa do espaço. Contanto que as leis sejam adequadas para ascender, então o irmão Ai pode escolher um deles para ascender. Zhao Ai assentiu e disse, também devemos achar um bom local para ascender, pois acho que a perturbação causada não seria pequena. Será ótimo se pudermos achar uma área desolada. Mas vamos deixar isso para depois. Ainda não sabemos se as leis dos dois continentes são favoráveis para nós. Se for, então não será tarde demais achar um local apropriado. Viver em outro mundo. Capítulo 1069. Uma agulha vermelha sangue estava voando pelo céu. A agulha era muito rápida enquanto voava no ar. Era quase imperceptível, deixando apenas uma linha muito fina ao longo do caminho. A maioria das pessoas podem até mesmo pensar que era uma ilusão. É claro, neste ponto, ninguém seria capaz de ver essa agulha já que estava voando acima de um oceano. Os mares do plano Atlanta eram muito perigosos. Além de tempos apropriados, as pessoas atravessando essas áreas seriam mortas. Você recebeu um presente. Davete. Os residentes do plano Atlanta eram muito peculiares. Embora o continente Armadura Mágica, continente Mago e continente Guerreiro fossem hostis um com o outro, seu povo ainda trocava entre si. Mas como os três continentes eram inimigos, os negócios ainda eram difíceis. No começo, havia algumas grandes companhias que negociavam entre os três continentes. Esses negociantes levariam vários guardas para se defender contra os ataques vindos dos inimigos. Mas logo, as pessoas dos três continentes decidiram que negociar dessa maneira trazia mais perigo que benefício. O número de mercadores que negociavam com os três continentes diminuiu, causando uma falta de itens entre os três continentes. Naturalmente, esta falta de commodities não significava que seria difícil viver. Ao invés disso, esta era uma escassez de materiais raros em cada continente. Em troca, isso tornou difícil para eles fazerem progresso na sua civilização.
Depois que descobriram essa situação, os três continentes chegaram a um acordo. Cada ano, eles alocariam alguns meses específicos para negócios. Nesses meses, as pessoas dos três continentes negociariam produtos livremente sem medo de ser atacados. Qualquer um que ousasse atacar esses mercantes receberia uma retaliação coletiva dos três continentes. Mas apesar desses meses de paz, os mares se tornariam um campo de batalha no resto dos meses. As pessoas do plano Atlântia tratavam os mares como um julgamento de fundição. Eles iriam em busca de minérios ou tentar temperar seu cultivo. Escondidos neste corpo d'água haviam guerreiros e magos formidáveis. Naturalmente, no lado do continente Armadura Mágica, também havia poderosos pilotos de armaduras mágicas presentes. Estas pessoas estavam fazendo o seu melhor para matar as pessoas dos outros dois continentes. Eles mataram pessoas não só pelo bem do Bate. Estas pessoas faziam isso principalmente porque recebiam recompensas toda vez que matavam um inimigo. Quando retornavam aos seus clãs, seriam lindamente recompensados. Por causa disso, havia uma quantidade incrível de pessoas que viriam para esta região todos os anos. Por causa disso, Zhao Ai não estava muito ansioso em sair. Ele sabia que seria atacado no momento que saísse. Portanto, apenas enviou a agulha de sangue ao invés de si mesmo. Além desta agulha de sangue, Zhao Ai também liberou outras agulhas de sangue. Essas agulhas foram divididas em dois grupos. Um grupo foi para o continente guerreiro enquanto o outro foi para o continente mago. Zhao Ai queria ver a situação com os dois continentes o mais cedo possível. A ação de Zhao Ai produziu resultados excelentes. Neste momento, ele já tinha mapeado algumas áreas, mostrando guerreiros, mago e armaduras mágicas ocultas. Naturalmente, eles estavam sendo monitorados pelo espaço. Essa ação também foi de acordo com a situação atual de Zhao Ai. A cada minuto que ficava dentro do espaço, seu cultivo era acelerado. Se continuasse dentro, então ele ascenderia em um mês. E mesmo que não praticasse, seu corpo estaria cheio em menos de 2 meses. Por causa disso, Zhao Ai não teve outra escolha além de apressar. Não levou mais de 5 dias até as agulhas de sangue entrarem nos dois continentes. Os continentes tinham arquiteturas e estilos distintos. No continente guerreiro, era possível ver pessoas usando roupas de guerreiros por toda parte. Também havia armas presas em suas costas o tempo todo. Mesmo algumas famílias plebeias teriam armações de armas em locais de suas casas, segurando armas de todos os tipos. Ao mesmo tempo, apesar de serem plebeus, cada família ainda tinha um conjunto de halteres, sacos de areia e materiais de exercício em suas casas. No continente guerreiro, estas coisas eram consideradas essenciais em seus estilos de vida. Até mesmo as pessoas atingidas pela pobreza não foram isentas deste costume. Quanto ao continente mago, em quase toda a cidade, era possível ver uma torre mágica. Essas torres mágicas eram locais onde os magos viviam. Na verdade, tanto no continente Ark quanto no Reino Divino, as torres mágicas eram coisas de tempos antigos. Essas coisas há muito tempo haviam saído da moda. De todos os locais que Zhao Ai foi, além do continente mago, apenas o submundo tinha torres mágicas. As torres que protegiam cada cidade no submundo, onde os mortos-vivos de alto nível viviam, eram na verdade torres mágicas. No continente Ark, torres mágicas não existiam mais. E até mesmo se houvesse, eram usadas principalmente como uma decoração ou uma ruína histórica. Porém, estas torres mágicas de aparência antiga na verdade estavam presentes em quase todas as cidades do continente mago. E mais importante, através do espaço, Zhao Ai foi capaz de ver que em volta destas torres mágicas eram os locais mais animados na cidade. O que deixou Zhao Ai mais surpreso foi o fato de que, no continente mago, 2 a 3 de 10 pessoas usavam mantos de mago. A proporção de magos para pessoa comum era muito alta. No continente Ark, se um mago pudesse emergir a cada 1000 pessoas, então isso era visto como uma boa taxa. Mas aqui, de 10 pessoas, 2 a 3 magos podiam ser vistos. Seria muito difícil para as pessoas aceitarem esta estatística. Isso não seria estranho se tratasse de guerreiros. Afinal, a maioria das pessoas podia praticar artes marciais. Mesmo que não praticassem muito, ainda podiam se tornar um guerreiro comum. Mas quanto aos magos, era necessário habilidade inata para mexer nos elementos. Mas mesmo que este fosse o caso,
O continente mago parecia ter muito mais talentos. Até mesmo Zhao Ai, com seu talento e capacidade, ficou sem palavras quando viu isso. No final, ele só pôde soltar um suspiro impotente. Mas era uma pena que Zhao Ai estava prestes a ascender. Ele não teve tempo para brincar nesses dois continentes. E contanto que ascenda, não teria mais essa oportunidade. Embora as agulhas tivessem chegado nos dois continentes, Zhao Ai não saiu do espaço no mesmo instante. Em vez disso, ele esperou até que o terreno dos dois continentes fosse completamente mapeado pelo espaço. Isso levou 5 dias para ser terminado. Sem saber, Zhao Ai havia passado 10 dias dentro do espaço. Se ele continuasse no espaço por mais um mês, então ascenderia instantaneamente. Depois de finalmente mapear os dois continentes, Zhao Ai soltou um longo suspiro e se levantou. Já era noite, mas ele ainda queria dar uma olhada. Laura viu Zhao Ai se levantar e imediatamente disse: Irmão Ai, já é noite. Que tal esperar até amanhã para sair? Zhao Ai sorriu levemente e disse: Vou só sair para sentir as leis. Senão, não serei capaz de dormir. Quando ouviu Zhao Ai, Laura soube que não ia conseguir pará-lo. Então disse: Tudo bem, mas você precisa ter cuidado. Se as leis forem como no continente Armadura Mágica, você precisa voltar. Se ocorrer, vamos só roubar uma armadura mágica de ascensão para que você possa ascender. Zhao Ai assentiu: Fique tranquila, serei cuidadoso. Depois de dizer isso, suas roupas mudaram em uma roupa de guerreiro e seu cajado virou uma grande espada. Depois de ver a mudança de veste de Zhao Ai, Laura e as meninas souberam que ele estava planejando visitar o continente guerreiro. No continente guerreiro, pessoas com traje de Zhao Ai podiam ser vistos em todo lugar, ninguém suspeitaria dele. Além disso, com a força dele, ninguém no continente guerreiro seria capaz de derrotá-lo. A única coisa que pode ameaçá-lo eram as leis. Zhao Ai deu uma olhada nas meninas antes de sorrir e desaparecer. No momento seguinte, já estava no continente guerreiro. Após aparecer, Zhao Ai imediatamente sentiu as leis o pressionando. Era mais forte que a pressão sentida no reino divino. Mas mesmo que esse fosse o caso, Zhao Ai ainda estava extasiado. Isso aconteceu porque as leis neste continente eram diferentes do continente Armadura Mágica. No continente Armadura Mágica, as leis fizeram Zhao Ai se sentir doente. Mas aqui, as leis estavam pressionando, a mesma pressão do reino divino. Em outras palavras, Zhao Ai pode escolher ascender aqui. Zhao Ai carregou sua grande espada e chegou em uma taverna na cidade. Ele ouviu os guerreiros se gabando de suas realizações. Embora fosse apenas gabação, Zhao Ai ainda podia obter informações úteis. Porém, só ficou na cidade por 1 hora antes de sair e retornar ao espaço. Depois de descobrir que poderia ascender no continente guerreiro, Zhao Ai decidiu dar uma olhada no continente mago. Se pudesse ascender no continente mago, então ele teria outra escolha. Ele virou um mago antes de se teleportar para o continente mago. Assim como no continente guerreiro, Zhao Ai era capaz de ascender aqui. Com este assunto resolvido, ele começou a relaxar. Com os continente mago e guerreiro presente, ele não precisava mais se preocupar com a ascensão. Contudo, precisava decidir onde ascender. Ele precisava entender os dois continentes antes de tomar uma decisão. Embora não soubesse onde acabaria após ascender, ele ainda precisava considerar onde ascenderia. Ele analisaria suas leis e descobriria onde ele mais se beneficiaria ao ascender. Viver em outro mundo. Capítulo 1070. A cidade Xianggu era uma cidade levemente famosa no continente guerreiro. A cidade foi construída de acordo com a arquitetura antiga. A cidade tinha uma muralha de 300 metros de altura e 10 de espessura. Além disso, as muralhas não foram construídas usando materiais comuns. Ela foi reforçada com o minério de ferro negro único do continente guerreiro. Esse minério de ferro negro era um minério comum no continente guerreiro. O ferro negro pode ser extraído deste minério. Porém, o ferro negro não era popular no continente guerreiro como os outros metais. Era porque ele só tinha uma qualidade redentora: ele era muito pesado. Você recebeu um presente. Davete. O ferro negro refinado do minério de ferro negro era 10 vezes mais pesado que ferro comum. Mas apesar disso, o ferro negro não era mais forte que ferro comum. Pode-se dizer que era um metal fraco. No continente guerreiro, ferro negro só era usado para adicionar peso a uma arma. Porém,
As qualidades do minério de ferro negro e o ferro negro eram diferentes. O minério de ferro negro pode-se dizer que é um dos materiais mais duros no continente. Quando não refinado em ferro negro, a dureza do minério não era menor que aço e ferro. Só foi depois de refinado em ferro negro que a dureza mudava. Esse era um dos mistérios no continente guerreiro. Esse minério de ferro negro era o melhor material para ser transformado em uma muralha da cidade. Havia até mesmo armas que tinham minério de ferro negro adicionado nelas. Neste momento, um jovem carregando uma grande espada vermelha em suas costas foi visto caminhando na direção da cidade. O homem parecia muito comum. Suas roupas também eram as roupas de guerreiro mais comuns. Sua grande espada era a única coisa única sobre ele. Naturalmente, esta pessoa era Zhao Ai. O guarda da cidade olhou para Zhao Ai e não fez nenhuma ação. No continente guerreiro, era muito comum trazer sua arma junto consigo. Aqui, seria muito estranho se você não tivesse uma arma com você. Zhao Ai olhou para as muralhas da cidade Xangou e seus olhos brilharam. O espaço não tinha esse tipo de minério. Ele precisava mandar esse minério para o espaço. Era isso que estava pensando quando entrou na cidade. Após entrar, Zhao Ai procurou por um restaurante primeiro e pediu vários pratos. Ele colocou vinho para si e bebeu sozinho, ninguém prestou nenhuma atenção nele. Contudo, os ouvidos de Zhao Ai estavam ouvindo as conversas em seu entorno. O motivo pelo qual entrou na cidade Xanggu era para adquirir informação. Ele também precisava coletar alguns manuais de artes marciais do continente. Após ouvir a baboseira vindo dos guerreiros em volta, Zhao Ai sabia que ficar aqui era inútil. Porém, foi capaz de conseguir alguns petiscos aqui e ali. Por exemplo, manuais eram comuns no continente. Além disso, havia livrarias em cada cidade. A pessoa podia ver os manuais de treinamento básico dessas livrarias. Quanto aos métodos mais profundos, a pessoa precisava adquirir de dojos ou de algumas famílias poderosas. Estas famílias poderosas e dojos eram os grupos mais importantes no continente guerreiro. No continente, não havia tais coisas como reinos. Cada cidade era gerenciada por uma família poderosa ou um dojo. O exército defendendo a cidade eram pessoas desses dois grupos. Como o nome sugere, famílias poderosas eram grandes clãs no continente guerreiro. Esses grandes clãs tinham suas próprias habilidades marciais únicas. Essas habilidades marciais não deveriam ser subestimadas. Era dito que cada uma dessas habilidades únicas era muito formidável. Quanto aos dojos, eram institutos para praticar artes marciais. Eles eram como escolas onde os guerreiros aprendiam artes marciais. Em cada cidade, não importa se eram plebeus ou membros de clãs influentes, todos estudariam dentro de um dojo. Por causa disso, dojos tinham sido enraizados na sociedade. Saber sobre essa informação já era muito bom. Então Zhao Ai pagou o restaurante antes de sair e ir na direção de uma livraria. Haviam muitas livrarias na cidade. Porém, a livraria com a coleção mais completa de artes marciais relatadas em livros era a livraria central. Naturalmente, Zhao Ai não demorou e foi direto até ela. A livraria central da cidade Xangou era muito popular. Era o edifício mais alto da cidade. O edifício era dividido em 10 andares. Os primeiros 5 andares eram onde a pessoa podia comprar e vender manuais de artes marciais básicas. Quanto aos do 6º ao 8º andar, ali era onde os guerreiros podiam adquirir manuais raros. Também pode-se vender manuais nesses andares. Contanto que o atendente da livraria achasse o livro bom, então eles dariam um bom preço por ele. E quanto ao 9º e 10º andar, ali era onde as pessoas só podiam pegar livros emprestado. Contudo, nem todos podiam pegar livros emprestado aqui, e nem todos podiam ir nesses andares. Haviam barreiras protegendo esses andares. Era necessário romper essas barreiras se quisessem entrar. Zhao Ai chegou na livraria central. Após ver a enorme estrutura, se sentiu nostálgico. Esse local era verdadeiramente enorme. Eles não perderiam para alguns grandes shoppings na Terra. Zhao Ai se acalmou antes de entrar na livraria. Quando entrou, não pôde deixar de ofegar. Havia fileiras e fileiras de estantes de livros. Essas estantes iam do chão ao teto, fazendo a pessoa sentir que elas estavam sustentando o andar inteiro. Havia guerreiros escolhendo ou lendo livros de cima a baixo. O local parecia extremamente ocupado. Depois de dar uma olhada neste andar, Zhao Ai não parou e continuou subindo. Ele continuou até o 8º andar sem nenhum problema. Naturalmente,
Foi recebido pela barreira para o 9º andar. Porém, como essa barreira poderia pará-lo? Ele foi capaz de entrar rapidamente no 9º andar. Não havia muitas pessoas neste andar. Além disso, este andar era diferente. Não havia muitas estantes de livros aqui comparado aos outros locais. Entre estas estantes de livro, haveria áreas para descanso e leitura. Os livros que Zhao Ai queria ler eram as introduções para artes marciais de alto nível. Além destes, também havia registros de diversas coisas sobre o continente guerreiro. Tais livros eram raramente vistos no continente guerreiro. O motivo de Zhao Ai escolher ler os manuais de alto nível era porque queria entender as habilidades marciais do continente. Quanto aos registros de eventos diversos, ele queria ver se havia alguma informação sobre alguém ascendendo. Zhao Ai não só estava lendo, ele também estava liberando agulhas de sangue para escanear todos os livros. Kair então os classificaria e dividiria em categorias. Afinal, o continente guerreiro era um local sagrado para guerreiros. Zhao Ai queria ver a que grau suas artes marciais chegaram. Depois de ficar por um tempo no 9º andar e esperar pelas agulhas escanear, Zhao Ai prosseguiu para o 10º andar. Ele precisava ir para o 10º andar pessoalmente. Estes 2 andares tinham barreiras que definitivamente detectariam as agulhas de sangue. Se ele fizesse as agulhas voarem para o 10º andar, então poderia produzir resultados indesejáveis. Zhao Ai apenas ficou no 10º andar por pouco tempo. Depois de escanear cada livro, saiu da livraria. A cidade de Xianggu era uma cidade enorme. Havia muitas pessoas que entravam aqui o ano todo. Por causa disso, ninguém prestaria atenção em Zhao Ai. E mesmo que as famílias poderosas o notassem, no momento que recebessem a informação, Zhao Ai já teria entrado no espaço. Nas livrarias centrais de cada cidade, famílias locais teriam informantes implantados. Contanto que alguém tivesse as qualificações para entrar no 9º e 10º andar, estes informantes imediatamente enviariam um relatório para suas famílias. Era preciso saber que as pessoas que passavam pela barreira para o 9º e 10º andar eram considerados especialistas. Ver um especialista desconhecido entrando na cidade, era natural que essas pessoas prestassem atenção. Zhao Ai não estava ciente disso. O tempo que passou na livraria foi muito curto. Enquanto essas pessoas ainda estavam procurando mais informação sobre ele já estava dentro do espaço. Depois de retornar, Zhao Ai imediatamente olhou para Kair e perguntou: Kair, quantos livros conseguimos? E de que tipos eles são? Kair rapidamente respondeu: temos mais de 10.000 livros. Havia cerca de 10.000 livros de artes marciais enquanto os livros diversos enumeravam 1.000. Zhao Ai sorriu levemente e disse: bom, então por favor, organize esses livros para mim. Se houver manuais de baixo nível misturados, lide de acordo. Se você ver livros úteis, então faça cópias e os envie para as academias. Mas foque nos manuais de alto nível e informações diversas. Veja se eles têm algo que precisamos. Kair assentiu antes de sair para processar os livros. Quando Zhao Ai sentou, Meg deu uma xícara de chá de ervas antes de dizer: jovem mestre, você vai ao continente mago amanhã? Ou você vai nos levar para brincar por aí? Zhao Ai forçou um sorriso e disse: vou conseguir mais livros amanhã. Não tenho muito tempo restante para brincar. Vocês podem ir por conta própria. Quero usar os dias restantes para procurar por livros sobre ascensão. Laura, que estava do lado, disse: irmão Ai, não há necessidade de desperdiçar tempo demais com esses assuntos. Apenas pegue um guerreiro de alto nível e o transforme em morto-vivo. Você pode fazer o mesmo no continente mago. Isso tornaria as coisas mais rápidas. Zhao Ai apenas sorriu amargamente: está tudo bem. Só quero ascender, não quero matar pessoas. Preciso procurar por informação sobre ascensão no continente guerreiro e no mago. Dessa maneira, posso tomar uma decisão perfeita quanto a onde ascender. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solen irmãos, Solen irmãos.